Pessoal, acho que chegou a hora de eu fazer um dos meus vídeos toscos aqui, né? Sobre a nossa situação, né? Do momento. Diante de toda a demanda que vem me chegando, dos diversos lugares onde eu atuo, né? A clínica, o CRP, a universidade, os projetos coletivos, sociais, né? Comunitários, do qual eu trabalho. E das demandas que chegam pelas redes, né? No meu Facebook, no meu WhatsApp, grupos de família. Estamos sendo bombardeados assim por todos os lados por questões, perguntas, reflexões sobre esse nosso momento. E entendi que eu precisaria de dar uma contribuição um pouco mais sistematizada sobre esse instante. Para vocês, né, que gostam de me ouvir, né, os 20 e poucos aí que seguem o que eu faço, né, nesse canal assim de vídeo, né, do YouTube. Tá, então vamos lá. Tentei elencar alguns pontos, né? Nesse vídeo não dá para a gente trabalhar todas as questões que envolvem essa situação. Eu vou trabalhar alguns pontos aqui, de repente, se vocês acharem interessante, depois eu posso ir trazendo outras questões. Vamos ver a repercussão, né, desse primeiro movimento meu aqui. O primeiro ponto que eu queria trabalhar é assim: tem toda a dinâmica sanitária, né, já muito bem imposta, né, pelas autoridades internacionais e, ainda bem, agora parece que também pelas autoridades nacionais, que vinham reticentes em tomar uma postura mais efetiva diante do quadro, né? Mas parece que agora eles caíram na real e entenderam que o quadro realmente é bastante complexo e grave, e todas essas medidas, né, de profiláticas, né, de proteção, de controle, né, de prevenção precisam ser feitas, né? Então, né, o isolamento o maior possível, né? Evitar as aglomerações de todas as espécies, sempre que possível, né? Então, a coisa da higienização, né? Então, eu acho que esse campo não é bem o meu campo, né? Não é aí que eu posso ajudar, e inclusive eu acho que isso está muito bem desenhado para todo mundo. Acho que isso é uma questão que cabe a cada um fazer o que lhe compete, né? Entendendo essa responsabilidade coletiva que temos nesse instante. E eu acho que aí entra um ponto, né? Essa amarra aí da responsabilidade coletiva é um ponto que a gente poderia estar utilizando desse instante para estar pensando de uma forma um pouco mais profunda do que a gente faz no nosso cotidiano, né, mundano, julgado num mundo onde exige de nós apenas uma reação ao mercado, né, e aí ao trabalho, um mundo que também construiu uma perspectiva de que o desejo precisa a todo momento de ser satisfeito, um mundo que fortaleceu demais uma perspectiva egóica ou egoísta de realidade, aonde a minha felicidade e os meus interesses sempre são prioritários sobre o interesse coletivo, né? Então, nesse mundo, a gente é exposto a uma situação, né? Um vírus aparece para nos dizer a responsabilidade que temos uns com os outros e a necessidade que temos de repensar um pouco toda essa dinâmica capitalista de vida, né? Essa dinâmica movida e pensada
prioritariamente sobre a égide da economia e do dinheiro, né? Vemos um vírus que aparece e que faz com que shoppings, academias, né, fechem, né, onde a gente precisa de repensar, inclusive, a nossa forma de lazer, né, como estar com as pessoas, aonde estar, com quem estar, né? Então, acho que são todas questões que perpassam essa experiência que estamos vivendo e que às vezes não aparecem de uma forma tão transparente como a questão biológica, né? A questão fisiológica, como a doença. A doença parece que ganha mais relevo, né, do que essas questões existenciais por trás desta situação, né? Então acho que esse é um primeiro ponto muito importante para que a gente pense, certo? Um segundo ponto é essa situação toda vinculada a uma dinâmica de religião, né, bastante perversa. Uma dinâmica de religião que tem como objetivo utilizar essa situação para reforçar os seus instrumentos de controle, né, a sua condição de inserção numa população já fragilizada, né, e isso também é uma coisa muito perigosa, né? Que dinâmica religiosa é essa? É essa dinâmica religiosa de tentar vincular os fatos atuais a uma situação apocalíptica, né? A volta de Jesus, o fim do mundo, né? Como se o que estivéssemos vivendo agora fosse algo novo, né? E que apontasse para uma realidade final da existência humana, né? Já vimos isso em vários momentos da nossa história e eu acho que só isso já seria suficiente para que a gente desacreditasse todo esse discurso, né? Vimos isso lá na Idade Média com a peste negra, na virada de 2000, que seria o fim do mundo, né? No surgimento da AIDS, né? Quando a AIDS apareceu, esse discurso apareceu muito fortemente no campo religioso, a praga, né, dos impuros, né? Então, peço muito cuidado às pessoas, né, para que não alimentem as suas crenças a partir dessas perspectivas, vamos dizer assim, fantasiosas, né? Dessas perspectivas, porque eu não quero usar o termo malicioso, mas ele caberia, porque quem incentiva essas perspectivas tem más intenções, né? Não está querendo contribuir, né? Fico pensando, outro dia, vendo uma pessoa muito próxima fazendo esse discurso, né? Estamos no final dos tempos, Jesus vai voltar. Da fragilidade da fé, né, dessa pessoa, porque quem é cristão e pensa que Jesus vai voltar é porque não acredita que ele está presente, não é isso mesmo? Né? Quem está presente não volta porque já está, não é isso? Então acho que talvez na perspectiva cristã, né, para os cristãos, e eu falo na perspectiva cristã por entender ser esse o universo maior, né, da nossa população brasileira, assim, independente da confissão de fé, mas a maioria dos brasileiros constrói a sua percepção do sagrado a partir da cultura judaico-cristã, né? Então, para que vocês reflitam sobre essa sua proximidade com esse sagrado, com esse Jesus que vocês têm como referência. Se vocês não o sentem presentes agora, se vocês acham que ele está ausente e que por isso ele precisa de voltar, talvez vocês tenham que repensar um pouco a fé de vocês, né? Não é momento, no momento desse de pandemia,
onde precisamos de ter uma consciência coletiva, social, histórica, científica, muito amadurecida. Não é um momento para se ficar fazendo bravatas religiosas, né, sobre o fim do mundo, sobre a volta de Jesus, né? Não é assim que a gente vai contribuir para que nós, enquanto humanidade, possamos passar por essa experiência de forma a acrescentar no nosso espírito, na nossa personalidade, na nossa cultura, na nossa percepção de mundo, valores mais dignos, mais humanos, mais éticos e mais responsáveis, né? Então, acho que nesse primeiro momento eu queria destacar esses dois pontos. Dependendo do que vocês repercutirem aí, podemos fazer mais alguns áudios pensando o coronavírus dentro da atuação da psicologia, em outros contextos de perspectiva, né? Mas eu acho que por enquanto era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Um abraço aí, todos se cuidem, né? E fiquem em casa o máximo que puderem.